hoje a gente vai falar de um assunto que mexe diretamente no bolso de quem sonha com a casa própria. Isso porque o governo fez várias alterações nas regras de financiamento imobiliário. Nesse vídeo você vai chegar à conclusão se vale a pena, se não vale a pena você comprar a sua casa, se você tem que seguir a regra daquele guru de finanças que fala que comprar casa, financiar casa não compensa, compensa você viver de aluguel. É aqui que você vai entender como está funcionando o novo financiamento do governo. Eu vou te explicar de forma bem simples o que é o SFH e o SFI e como a taxa Selic pode interferir diretamente no valor do seu financiamento. Então se inscreva, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, porque eu tenho certeza que ele vai ser muito útil para você. O que mudou com a nova regra? Basicamente, imóveis com valor de até R$ 2.250.000 podem ser financiados pelo sistema SFH, que eu já vou explicar para você do que se trata essa sigla. E os juros desse tipo de financiamento ficam limitados a 12% ao ano. E você vai ver como essa taxa é importante, principalmente quando se compara com a Selic, que está a 15% ao ano. Ou seja, já podemos notar que quem se enquadrar nesse tipo de financiamento do SFH estará pagando uma taxa menor que a taxa Selic, que está em 15% ao ano. Além disso, há uma nova linha de crédito para reformas com valores que variam entre R$ 9.000 a R$ 30.000, pensada para famílias que têm uma renda mensal de até R$ 9.600 por mês. Mas afinal, o que é o SFH? Ele é o Sistema Financeiro da Habitação. É um modelo de financiamento regulado pelo governo para facilitar o crédito para as pessoas de baixa renda. Ele usa recursos disponíveis na poupança e no FGTS. Em outras palavras, é um sistema que protege quem está comprando a casa, quem está financiando, porque ele garante taxas menores, que nesse momento, no dia que eu estou gravando o vídeo, ele está limitado a 12% e ele está abaixo da taxa Selic, que está em 15% ao ano. Por isso, a maioria dos imóveis com um valor de até R$ 2.250.000 vão entrar nesse sistema SFH. Agora, quando o imóvel ultrapassa o valor de R$ 2.250.000 e não utiliza o sistema de financiamento do FGTS da poupança, ele entra em uma outra modalidade de financiamento, o sistema SFI. Para ficar mais fácil o entendimento, eu vou colocar uma arte aqui que vocês vão entender melhor. Presta atenção. Aqui as regras são diferentes, não existe um limite de juros. O SFI é o Sistema de Financiamento Imobiliário. Aqui as regras são um pouquinho diferentes. Não existe um limite de juros. O banco define a taxa com base no risco e na Selic. Ou seja, quanto maior a Selic, maior vai ser os juros aplicados em cima desse financiamento. Para entender na prática o impacto disso, vamos fazer uma simulação como já está aparecendo aí para vocês. Imagine um imóvel de R$ 300.000 financiado em 30 anos. Se a taxa de juros for de 10% ao ano, o total final pago desse financiamento pode chegar a R$ 570.000. Mas se essa taxa subir para 15%, que é o valor atual, o valor da Selic, pode ultrapassar os R$ 850.000. Isso significa pagar R$ 300.000 a mais só de juros. Só que essa simulação é uma conta de padaria, nada contra os padeiros sabem sim fazer contas, né? Mas isso aí é uma conta de padaria. Você tem que fazer a tabela price, você tem que converter os juros anual em mensal e não é uma conta assim tão simples de fazer. Tem vários simuladores na internet que você pode aplicar essa mesma taxa de juros e ver que o valor vai ser muito maior do que o exemplo que eu passei para você. Então, certamente você vai estar pagando 2, 3 apartamentos no final do seu financiamento. Agora me diga aí nos comentários qual o tipo de financiamento que você prefere. Qual é o imóvel que você está querendo financiar? Custa mais de 2 milhões? Custa menos de 2 milhões? 2 milhões é uma baita casa, né? 2 milhões é uma casa grande pra caramba, uma casa muito boa. Pelo menos aqui na cidade onde eu moro, uma casa de 2 milhões é uma casa extremamente boa. Aí na sua cidade onde você mora, uma casa de 2.250.000 é uma casa boa? É uma casa que vale a pena você entrar num financiamento
de 30 anos? Deixa aí nos comentários para a gente entender como é o mercado imobiliário em cada região do nosso Brasil. Agora, como a taxa Selic impacta no seu financiamento imobiliário? Você já deve ter ouvido falar em taxa Selic, em investimentos na Selic, mas nesse momento a gente vai falar sobre como essa taxa Selic interfere no seu financiamento. Isso daí é muito simples de você entender. A taxa Selic é a taxa mãe de todas as outras taxas no Brasil. É ela quem define o valor do financiamento, o valor do empréstimo consignado, o valor do empréstimo pessoal, o valor da taxa do cartão de crédito. É ela quem define tudo. Eu vou colocar aqui a arte para você entender melhor. Quando essa taxa Selic sobe, os bancos repassam esse aumento para os financiamentos, especialmente os que são fora do SFH, coisa que a gente já falou anteriormente. Com uma Selic a 15% ao ano, o crédito imobiliário fica mais caro e o valor final da casa pode até triplicar. E não é só o valor das parcelas que aumentam, não é só o valor do financiamento. Quando essa taxa Selic sobe, os bancos exigem que a sua renda seja compatível, que a sua renda também suba. Então, muita gente se organiza financeiramente, muita gente se prepara financeiramente para financiar o imóvel e quando vai lá no banco para executar o contrato, acaba não tendo a renda aprovada. E é justamente por conta dessa taxa Selic que está extremamente alta. A taxa Selic em 15% ao ano é uma das maiores taxas nos últimos 10 anos. Ou seja, com a Selic mais alta, é mais difícil conseguir crédito para comprar a casa. E quando a Selic cai, os juros recuam, o financiamento fica mais acessível, fica mais barato e, por isso, acompanhar a taxa Selic é fundamental para você conseguir financiar o seu imóvel. Já estamos aqui no final do vídeo, a gente já viu a diferença entre o sistema SFH e o SFI. Já vimos também como a Selic impacta no seu financiamento. Eu vou deixar aqui para vocês algumas dicas. Antes de financiar, pesquise qual o sistema que o seu imóvel vai se enquadrar. No SFH, no SFI, compare as taxas entre os bancos. Simule o valor das parcelas em diferentes taxas de juros. Compare os bancos, mesmo com a Selic alta, há diferença entre as instituições financeiras e, se possível, espere a taxa de juros começar a cair. Enquanto você espera a taxa Selic cair, caso o seu imóvel ultrapasse aí os 2.250.000, espere a Selic abaixar um pouquinho, pega o dinheiro que você vai dar de entrada e investe na Selic, faça investimentos, ganhe juros até essa Selic abaixar. Use o sistema a seu favor. Então, se você tem paciência, espera a Selic abaixar um pouquinho, aí você vai lá, tira o seu investimento e compra seu imóvel, dá uma boa entrada, financia pouca coisa ou quem sabe você paga até mesmo à vista. Estude o contrato que você vai assinar, leia ele muito bem, leve para casa, leia na sua casa com calma, para depois você fazer a sua escolha com tranquilidade e ter uma vida sossegada na sua casa nova. Então agora você já sabe, a nova regra pode ser uma boa notícia, mas entender a diferença entre o SFH e o SFI é o que vai te fazer economizar de verdade. Se esse vídeo te ajudou, deixa aí um like, compartilha ele com quem precisa. Planejamento, organização financeira é o primeiro passo para você conquistar a tão sonhada casa própria.